Boa noite, alegria é minha poder estar aqui com os irmãos, desde 2013, que nós estivemos aqui com os irmãos. Nós ainda não tínhamos vindo aqui num domingo, não é? Então, alegria poder vir aqui com tantas tarefas. Então, Deus concedeu ser possível hoje. Então, estou alegre poder estar aqui com os irmãos, ver como Deus tem conduzido a obra aqui, o que Ele tem feito na vida dos irmãos. Vamos orar e logo vamos meditar na palavra do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por Tua obra em nós, por saber que, apesar da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua majestade, o Senhor se importa conosco. Se importou tanto que enviou o Seu Filho Jesus para dar a vida por nós na cruz, para nos dar a melhor vida, que é uma vida em comunhão com o Senhor, graças a Jesus Cristo. Vida essa que é concedida àqueles que creem em Jesus como Salvador. Louvamos ao Senhor por isso. E queremos pedir agora a bênção do Senhor no aprendizado da Tua palavra. Que o Senhor esteja moldando, transformando os nossos corações, modificando o que precisa ser modificado, quebrantando o que precisa ser quebrantado. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O que pode levar alguém a ter ânimo para viver, mesmo estando preso, e preso por falsas acusações, preso mesmo que não estava realmente cometendo crimes? O que pode levar alguém a estar contente em uma situação de oposição, não apenas por parte daqueles que se veem como opositores, mas também por parte de pessoas que declaravam ter a mesma fé? Era uma situação como essa que o apóstolo Paulo estava vivendo quando ele escreveu a sua carta à igreja de Filipos, a carta aos filipenses. E a resposta que nós podemos dar para alguém viver com ânimo, com alegria, apesar de sofrimentos, é a fé verdadeira em Jesus Cristo. Quem verdadeiramente confia em Jesus Cristo como Salvador e está confiando nele, não apenas para a salvação, mas para a condução da sua vida, vai ser alguém que vai viver alegre. E isso, a alegria, é algo que vai se destacar, vai aparecer várias vezes na carta que Paulo escreveu aos filipenses. De fato, a fé anda de mãos dadas com a alegria. Diferente do que muitos pensam, a alegria não é uma mera sensação ou uma emoção momentânea. A alegria bíblica, real e verdadeira, ela vem de uma convicção que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está conduzindo todas as coisas que existem no universo para o bem do seu povo e para a sua glória. Assim, essa alegria é um resultado dessa convicção. E quem tem essa convicção vai viver alegre, apesar da circunstância em que estiver vivendo. Nós vemos isso na carta de Paulo aos Filipenses, quando ele relata ali como ele encara tudo o que está acontecendo na vida dele. Por várias vezes, no decorrer desta carta, ele vai usar o seu exemplo, como ele está encarando a prisão, a perseguição, as calúnias, as injustiças, não deixando que as circunstâncias, as pessoas roubassem a sua alegria no Senhor. Nós lemos o texto do versículo 19 até o 26. Abra sua Bíblia lá no capítulo 1 de Filipenses. Se você olhar no versículo 12, aí do capítulo 1, ele diz ainda: quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou seja, deixar vocês conhecedores,
que as coisas que têm acontecido comigo têm contribuído para o progresso do Evangelho. Então aqui são palavras de alguém que reconhece a soberania de Deus em todas as coisas. Olha, eu quero deixar vocês conhecedores. Talvez os irmãos de Filipos estavam olhando para Paulo com muita peninha, com um coitadinho, mas Paulo quer deixar, olha, espera aí, tem motivo para nos alegrarmos. Eu tinha motivo para estar alegre, apesar da situação em que eu estou vivendo. Aqui, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava na sua primeira prisão, ele estava ali, algemado, provavelmente com um soldado ali do seu lado, a guarda pretoriana, aguardando uma sentença que poderia levá-lo à morte. Apesar disso, ele está encorajando os crentes, os cristãos da cidade de Filipos, na fé em Jesus Cristo. Ele não está dominado por nenhum medo, porque ele confiava que Deus estava no controle de todas as coisas e nada fugia do controle dele. Se você pensar na carta aos Filipenses, algo que nos ensina essa carta é o seguinte: quanto mais crescemos na prática do Evangelho, mais alegre viveremos e o Evangelho continuará a crescer por nosso intermédio. Chegando aqui, versículos 19 a 26 deste capítulo 1. Nós aprendemos que a fé em Cristo, ela nos prepara para morrer e ela nos dá razão, ou ela nos motiva a viver. Paulo vai demonstrar isso nesses poucos versículos. E ainda nos ensinando que a confiança em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, nos dá ânimo para viver. Nos dá ânimo para viver glorificando a Deus em toda situação, quer na vida, quer na morte. Olha o versículo 19, que ele começa aí, capítulo 1. O vento passou aqui. Diz assim, versículo 19: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Quando ele diz eu estou certo, ele está dizendo eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas. Ele estava convencido que o seu sofrimento presente, quer o sofrimento que ele estava passando por descrentes e crentes, havia crentes que de certa forma estavam perseguindo o apóstolo Paulo, causando, ele vai dizer nos versículos anteriores a esses, tribulações a ele, pregando a Cristo por inveja, entre outras coisas mais. Aqui ele está citando diretamente uma passagem da Septuaginta, que era a tradução grega do Antigo Testamento, lá no livro de Jó, que diz assim: esta também será a minha salvação, em Jó 13:16. Paulo estava corretamente compreendendo que o seu sofrimento, que ali era tão terrível, não era castigo de Deus diretamente por causa de um pecado seu. Não, ele entendia isso. Ele entendia que ele estava sofrendo não por um pecado direto seu. E ele acreditava que Deus iria o libertar, o livrar daquela situação. A palavra libertação aqui poderia ser traduzido como salvação ou livramento. Então Paulo está declarando destemidamente, de forma confiante, que de uma forma ou de outra, na vida ou pela morte, ele seria liberto dos seus sofrimentos. Quer seja saindo da prisão, vivo, ou morto. De toda forma, ele seria liberto do seu sofrimento. Ele demonstra essa confiança por algumas razões. Nós vemos primeiro a oração. Ele entendia, ele sabia que havia orações ao seu favor. Veja quando ele diz aí, versículo 19 ainda, pela vossa súplica. Havia orações a favor por Paulo. Isso nos faz lembrar uma coisa. Paulo foi o maior teólogo do cristianismo, sem dúvida. Ele foi o maior intérprete das verdades cristãs. Os seus ensinos tinham mais profundidade teológica do que qualquer outro dos apóstolos.
Mas ninguém expressava tanta confiança em Deus por meio da oração quanto Paulo. Ele era uma pessoa de oração. Então, conhecer da Escritura, conhecer da teologia, da boa teologia, de forma verdadeira, autêntica, diferente do que alguns pensam, não leva a uma vida de frieza quanto à oração, não. Pelo contrário, como alguém já disse, o verdadeiro conhecimento teológico, ele só apaga o fogo estranho, o fogo que não é verdadeiro, conforme a Escritura. Mas o verdadeiro fervor de servir a Deus, de estar numa vida de oração, o verdadeiro conhecimento teológico não apaga, ele acende, ele mantém. Paulo entendia isso, a importância da oração. Várias vezes nas suas cartas ele diz que orava pelas igrejas. E muitas vezes ele pedia oração às igrejas por ele. A oração dos outros crentes é o que muitas vezes está fortalecendo, sustentando a vida cristã de outro crente no meio dos desafios do que é servir a Cristo. É encorajador saber que tem pessoas que se importam conosco, estão levando o nosso nome perante o trono de Deus. Por isso vale a pena orar uns pelos outros. Deus usa as suas orações para fortalecer outros na fé. As suas orações têm valor, têm importância. Deus usa isso. E você é fortalecido na fé por alguém que está orando por ti. Então Paulo reconhece isso. Eu estou certo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação. Eu estou certo, e uma das razões que eu estou certo, que eu serei livre, de uma forma ou de outra, uma das razões que eu tenho me mantido assim, é porque tem pessoas orando por mim. Às vezes o que acontece é que nós não somos gratos porque alguém está orando por nós. Às vezes nós nem sabemos. E às vezes nós não oramos por outros. Mas além da oração dos irmãos, Paulo também confiava na ação do Espírito Santo. Ele fala da súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Ele entendia a ação do Espírito Santo também na vida dele. E aqui nós vemos o seguinte, que a ação humana não anula a intervenção divina, nem a soberania de Deus isenta a responsabilidade humana. Pela provisão do Espírito Santo, Paulo será colocado em liberdade. Mas essa ação do Espírito vem como resposta da oração da igreja. A provisão do Espírito sugere um revestimento e fortalecimento na sua vida, de tal forma que a sua coragem não falhará, seja qual for o resultado do processo que viria contra ele. A ajuda do Espírito é nada menos do que o poder de Cristo disponível para o seu povo. O poder de Cristo nos dando força para suportar as tribulações, os momentos difíceis. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, lá diz que Ele é o Consolador, o Espírito que nos consola. Ele é o Consolador, Ele é outro igual a Jesus Cristo. É o Espírito que nos faz lembrar as verdades da Escritura. Ele, como diz Romanos 8, 26, Ele intercede a Deus em nosso favor. É o Espírito que nos guia em santidade, Romanos 8, 14, que diz: pois todos que são guiados por Deus são filhos de Deus. Esse versículo diz guiados por Deus, não está falando de fazer escolhas, tomar uma decisão, está falando simplesmente de santidade. Os que são guiados a viver uma vida de santidade são filhos de Deus. De fato, o Espírito Santo sempre está conosco, fazendo tudo isso e muito mais por nós, nos dando assim a confiança para viver uma vida de ânimo em toda situação. Agora, de onde vinha essa convicção de Paulo? Vinha da convicção que ele conhecia da Escritura. O Espírito Santo, ele vai nos fazer lembrar as verdades das Escrituras, nos dando assim consolo se nós conhecermos. Se não conhecer o que Deus diz, não vai vir tamanho fortalecimento.
Paulo expressava confiança na promessa. Ele tinha esperança. Nós não estamos sem consolo. Nós temos a certeza que Deus escuta as nossas orações. Ele está nos guiando a viver uma vida de santidade. Paulo expressou sua confiança ainda no versículo 20. Ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também, agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quando ele diz ardente expectativa, tem um sentido de antecipação do futuro, como alguém que estica o pescoço para ver o que está adiante, para tentar alcançar. Paulo, ele tinha uma atitude positiva quanto ao futuro. Ele não temia o futuro, mas almejava, ansiava o que estava para acontecer. Ele tem expectativa de que não será envergonhado diante de Deus. Ele tinha essa expectativa. E olha, lembra, ele está algemado. Ele não estava em um púlpito. Ele não estava em uma situação de conforto. Se os presídios, ou mesmo que ele estava em uma residência, os presídios nunca foram lugares confortáveis. E mesmo que ele estava numa residência, ali era uma prisão domiciliar, não era um lugar agradável, confortável. Sobre ele pesavam acusações. Sua vida estava sendo vasculhada, investigada. Havia inimigos cruéis, implacáveis. Eram acusações fortes. E ele reconhecia que precisava da oração da igreja, do socorro do Espírito Santo, para não cair. Ele entendia que isso era que ia fazer, ia dar a libertação dele. Mas apesar disso, ele tinha uma consciência tranquila. Ele disse que não ia se envergonhar. Ele tinha uma consciência tranquila diante de Deus. Ele sabia que tinha vivido de forma fiel até aquele ponto. Com ousadia ele permanecia fiel. Sabe, é necessário começarmos bem a nossa vida cristã. Mas mais do que começar bem, é importante terminar bem. Muitos começam bem sua vida cristã, com aquele ânimo, com aquele entusiasmo, com aquela disposição. Mas no decorrer do caminho, enfraquecendo, acha que já sabem de tudo, acha que já viveram tudo, acha que já experimentaram tudo que a vida cristã pode oferecer. Enfraquece. Paulo manteve uma constância. Ele podia dizer: eu sei que não serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Ele sabia disso, que Deus seria glorificado. Deus seria visto como grande através da sua vida. Paulo confiava no plano que Deus tinha para a vida dele, quer ele fosse solto ou executado. Cristo seria glorificado por causa da sua fidelidade. Ele ia morrer, se assim acontecesse nesse momento, como um homem fiel. Enfrentar as dificuldades da vida, ou a partida da morte, não amedrontava Paulo. Por quê? Porque ele confiava no plano de Deus, no controle soberano de Deus. Ele confiava que tanto Deus estava cuidando dele, se ele ficasse aqui na terra, como se ele partisse, ele ia estar para sempre junto de Deus em um lugar melhor. Por isso ele tinha ânimo para viver e continuava a sua meta de glorificar a Deus em qualquer situação. As metas mais cobiçadas por Paulo não era ser famoso e rico, não era construir o seu próprio império, um reino pessoal, ou ter todo o conforto que esse mundo pode oferecer. Ele não estava atrás de glórias humanas, prestígio, mas ele procurava com todas as forças glorificar a Deus em seu corpo. Como disse certo autor, o corpo dele era como um teatro
no qual Deus manifestava a sua glória. Se confiamos que Deus está conosco hoje e ficarmos nesse mundo, vivendo nesse mundo, nós vamos partir para a morte com confiança também. Podemos ter ânimo para viver com essa confiança, porque estamos preparados. Desse modo, se a nossa meta de vida for glorificar a Deus, o que mais vai importar para nós não tem a ver com o que os outros pensam sobre nós. As censuras, as críticas, as piadas de mau gosto que nós iremos receber de alguém. Ora, o apóstolo Paulo, ele foi desrespeitado por muitas pessoas. Não só por pessoas não cristãs, incrédulos. Na igreja de Corinto, uma das igrejas das quais ele plantou a sua segunda carta aos Coríntios, ali ele escreve defendendo o seu apostolado. Estavam questionando o seu apostolado, que se ele era realmente alguém digno de ser chamado, de ter a função de apóstolo. Ora, ele plantou ali. Se a nossa meta de vida for glorificar a Deus, o que mais vai importar para nós não vai ser o que adquirimos nessa terra, o que conquistamos nessa terra, o que temos de conforto, a nossa reputação, ou até mesmo a nossa saúde, mas a glória de Cristo através de nós. Muitos cristãos estão vivendo vidas sem ânimo, tristes, desanimados, porque não têm como meta de vida glorificar a Deus. E não estão confiando em Deus na sua vida prática. Até declaram: eu confio em Jesus como meu Salvador. Mas estão colocando muitas outras coisas desse mundo como mais importantes. Por que tantas pessoas caem numa ansiedade que os paralisa? Uma ansiedade que controla a vida deles. Você pode olhar na Escritura, em Mateus capítulo 6, em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, que ansiedade se resolve com fé, com confiança em Deus. Paulo tinha tudo aqui para ser alguém ansioso. O que vai ser de mim? Biologicamente ele não tinha filho, ele era sozinho, e ele estava preso. Mas como é que Paulo fala aqui? Com toda confiança, com toda convicção. Ele não tem medo de enfrentar a vida, ele não tem medo de enfrentar a morte, porque ele conhecia e cria no Deus que controla tudo isso. Quando se está confiando no cuidado e na promessa de Deus, e tem como meta, mais importante na vida, glorificar a Deus, a pessoa vai ter ânimo para viver. Dentre várias razões, é porque Deus o capacitará para isso. Em nosso corpo, em toda a nossa vida, Deus deve ser engrandecido. Como disse certo comentarista bíblico, ele comparou o nosso corpo com um telescópio e com um microscópio. Enquanto o telescópio, ele aproxima o que está distante, o microscópio amplia o que é minúsculo, o que é pequeno. Desse modo, para o incrédulo, Jesus não é grande. Outras pessoas e coisas são muito mais importantes do que Deus e Jesus. No entanto, ao observar o cristão passar por uma experiência de crise, o incrédulo deve ser capaz de enxergar a verdadeira grandeza de Jesus Cristo. A vida do cristão é uma lente que torna o Cristo pequeno dos incrédulos extremamente grande, o Cristo distante extremamente próximo. Era isso que estava sendo visto em Paulo. Cristo sendo grande por meio da sua atitude, por meio da sua vida. Cristo deve ser visto em nós. Na verdade, ser cristão
A palavra cristão, no seu sentido original, que foi usada a primeira vez lá no livro de Atos, é um pequeno Cristo, um imitador de Cristo, que deve ser visto para nós como um dos maiores, dos melhores elogios que podemos receber. A glória de Deus é o fim último da existência humana. Nós não fomos criados para nós mesmos. Nós fomos criados para agradar a Deus. E vivendo vidas que agradam a Deus, Ele será glorificado. Ele será visto. Agora pense comigo, o que é glorificar a Deus? O que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é fazer com que, com as nossas atitudes, palavras, tudo que somos, e nós dizendo que agimos daquela forma, fazemos tal coisa dessa forma, as pessoas, nós dizemos que é por causa de Deus, da nossa fé, de quem Ele é, e assim as pessoas dizem, esse Deus é real, esse Deus é grande, olha como esse homem está reagindo, preso, numa situação que humanamente, triste, para lamento, para choro, para desespero, ele está expressando confiança, ele está demonstrando um ânimo, ele não está entregue a nenhum medo. Assim, olhando para essa atitude, Paulo dizia, Cristo será engrandecido no meu corpo, será glorificado, e é isso que deve acontecer em cada palavra nossa, em cada atitude nossa. Cristo ser glorificado, Cristo ser visto, ser percebido, ser notado. Cristo, a glória de Deus, glorificar a Deus, foi a razão que nós fomos criados. Não basta apenas viver bem, é preciso morrer bem. Não morre bem quem não vive para glorificar Cristo. Paulo desejava ardentemente glorificar a Cristo em sua morte, como ele glorificou a Cristo em sua vida. Não pode ter a morte de um justo quem viveu uma vida injusta, infiel. Não pode glorificar a Cristo na morte quem não glorificou na vida. Tem que começar a glorificar Cristo nas pequenas coisas. Aqueles que são mais próximos de você é quem primeiramente verão o Cristo que você diz crer, que você declara seguir, que você afirma ser o seu Deus, ser o seu mestre, ser o seu Senhor. Estes que convivem com você dentro de casa, que convivem com você no ambiente de trabalho, durante 6 a 8 horas por dia, esses primeiramente é quem deve ver Cristo sendo glorificado, engrandecido na sua vida. Sabe, um dos maiores elogios que um cristão pode receber é quando alguém que não te conhece tanto vê atitudes corretas, louváveis, e chega assim, você é crente, é? Você é crente? Você é cristão? E a pessoa chega a essa pergunta e está quase concluindo isso, olhando as suas atitudes. O seu modo diferente de agir, de pensar, de fazer, de falar, diferente desse mundo. Isso é glorificar a Deus com a nossa vida. Certo pastor na Inglaterra, quando estava para morrer, pouco antes de morrer, tendo ele a convicção como Paulo que iria para junto do Senhor, ele disse à sua esposa, não ore mais por minha cura, não me detenha da glória. Quem vive confiando em Deus, tendo como meta glorificar a Deus, está pronto, tanto para viver, como para morrer. Paulo diz no versículo 21, olha o versículo 21, porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Por quê? Viver é para Cristo, e morrer é vantagem, é lucro.
é partir dessa para melhor realmente. Para aqueles que não creem em Deus, a vida sobre a terra é tudo o que existe. Então é natural que essas pessoas lutem desesperadamente pelos valores desse mundo. Não conhecem a Deus, não vivem na esfera espiritual. Então é natural buscarem dinheiro acima de tudo, popularidade, poder, prazer e prestígio. Achando que é isso que importa, que a vida é isso que mais vale a pena. Pessoas gastam tempo pensando, filosofando, qual seria a razão da existência humana. Quando a Escritura já apresenta, Cristo, Ele é o Logos, Ele é a razão de tudo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Em Romanos 11:36, porque dele e para Ele são todas as coisas. Nós não somos de nós mesmos. Tentar encontrar sentido na vida ou para morrer em qualquer coisa desse mundo é viver uma ilusão. Em qualquer coisa desse mundo, colocar aqui a razão, o sentido, o motivo maior, é um fracasso, é buscar em vão. Deus pôs a eternidade no coração do homem, e as coisas temporais e terrenas não podem satisfazer. Muitos até afirmam que as coisas desse mundo não são o mais importante, mas não vivem conforme o que dizem. Não vivem conforme o que dizem. E até muitos cristãos declaram, confiam em Jesus como seu Salvador. Mas para as coisas desse mundo parece que Jesus não é Deus. Entregam-se aos medos. Veja, o oposto de medo, conforme 1 João, amor. O oposto da ansiedade, fé. Entregam-se aos medos, porque não estão confiando no Senhor. Não estão olhando para aquele que é soberano, que controla tudo, que está acima de tudo. Muitos até dizem, como se essas coisas não fossem o que mais importava. Mas na prática, não agem assim, conforme o que dizem. Poucos podem dizer, lamentavelmente, com sinceridade: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Às vezes até motivo de piada, né? Quando diz, um cristão vai contar uma história, diz que quase morre, aí ele diz: Deus me livre. Não. Se morrer não é uma perca para o cristão. Paulo vai dizer que é o quê? É lucro. A única razão para Paulo viver e para todo cristão é Cristo. Paulo trabalhou para glorificar a Cristo. Ele estudou para glorificar a Cristo. Ele viajou para muitos lugares para glorificar a Cristo. Ele pregou para glorificar a Cristo. Ele foi perseguido para que Cristo fosse glorificado. Ele foi preso. Tudo que ele fez, ele tinha como meta que Cristo fosse glorificado. Será que nós podemos dizer: eu vivo para Cristo? Será que podemos dizer: eu trabalho não para o meu patrão? Ou se você, eu não tenho essa empresa para mim, é para Cristo. Eu casei para glorificar a Cristo. Eu tenho filhos para glorificar a Cristo. Eu estudo para glorificar a Cristo. Os momentos de lazer ou viagens, qualquer coisa desse tipo que eu faço de entretenimento, é também para glorificar a Cristo. Eu me alimento para glorificar a Cristo. Eu me visto para glorificar a Cristo. Tudo que eu falo é para glorificar a Cristo. E até se eu morrer, é para glorificar a Cristo. Nós fomos salvos, não apenas
para nos livrar do inferno. Não. Jesus não está apenas dando uma passagem para o céu. Quando alguém crê nele, ele se torna o Senhor, o seu dono. Primeiro, todos nós somos, ou Deus é o dono de todos, por questão de criação. Ele criou. Toda a humanidade, tudo que há nesse universo é de Deus, pertence a Deus. E ainda que alguns empinem o nariz e acham que podem fazer o que quiserem, eles até podem fazer muitas coisas, eles são capazes de fazer muitas coisas más, como assim fazem. Mas uma prova que eles não são donos do próprio nariz é o quê? É que tudo que eles fazem de mal, há consequências. Há más consequências. Há castigos nesse mundo e na eternidade. E muito mais para o cristão, nós nos tornamos propriedades de Deus, ainda de uma forma mais profunda, por termos crido em Jesus como Salvador. Nós não somos de nós mesmos. Nós não fomos salvos para viver do jeito que nós quisermos. Nós somos de Jesus, para viver do jeito de Jesus. E Paulo estava dizendo isso. A minha razão de viver é Cristo. Isso era uma marca do começo, no meio e o fim da vida de Paulo. Cristo era a razão, a inspiração e a recompensa. Ele vai dizer no capítulo 3 de Filipenses aqui, para o conhecer. Eu ainda não cheguei lá, mas eu quero conhecer cada vez mais, e eu prossigo para esse alvo. O que ele queria era mais de Cristo, conhecer mais a Cristo, viver mais com Cristo, amar mais a Cristo. Não pense, se você já tem alguns anos de crente, de cristão, que você já sabe tudo, que você já viveu tudo. Sempre há o que aprender, o que crescer, o que mudar, o que melhorar, e como estar mais próximo do Senhor. A morte para o cristão não é o fim da linha. A morte não é o cessar da existência. A morte não é um fracasso e nenhuma derrota. Para o cristão, a morte, Paulo diz, é lucro, é vantagem. E isso é loucura para o mundo sem Deus. É loucura. Eles não vão entender. Quem não tem essa convicção que vai para junto de Deus, é loucura. Não entendem, não aceitam. A morte é lucro. Por quê? É o fim. Nós vamos o fim das nossas fadigas. Nós vamos descansar, né? De todas as consequências que nós enfrentamos nesse mundo, consequências de um mundo que foi amaldiçoado com o pecado. Tanto calor, né? O corpo que está envelhecendo, enfraquecendo, adoecendo, caminhando para a morte. Tantas manifestações da natureza. Tudo isso é o quê? Todos esses sofrimentos. Pecado, por consequência do pecado do nosso pai Adão. Então, o mundo, como diz lá em Romanos capítulo 8, a natureza geme aguardando a salvação, a redenção dos filhos de Deus. Então, a morte é lucro, uma das razões é porque vai ser o fim disso. Vai ser o fim da presença do pecado em nossas vidas. O cristão, o pecado não domina mais a sua vida, mas ainda é presente. Nós ainda lutamos, nós ainda somos tentados. A morte é lucro, porque nós vamos estar para sempre desfrutando da presença de Deus de uma forma plena, completa, perfeita, como nós ainda não desfrutamos. Nós desfrutamos da presença de Deus, sim. Temos convicções baseadas nas promessas da palavra de Deus. Mas quando morrermos ou formos arrebatados, aí sim vai ser lucro completo. Aquele que confia que Deus está no controle de todas as coisas, terá ânimo para viver glorificando a Deus. E estará preparado para morrer. Nós vemos ainda, dos versículos 22 a 26, que a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, também nos dá ânimo para servir as pessoas.
Nós não vivemos voltados só para nós. Veja versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Então, Paulo aqui está revelando o seu dilema, a sua tensão. Ele desejava estar com o Senhor, mas se fosse a vontade de Deus para ele continuar a viver na carne, ele também se alegrava, se contentava, ele aceitava. Ele sabia que isso significaria trabalho para a glória de Deus. Todos os cristãos que estão focados em Deus, com sua fé nele, vivem esse conflito, essa tensão. Todo cristão que não está amando esse mundo mais do que o Senhor, ele vive essa tensão. Nós sabemos que a nossa pátria está no céu. Nosso nome está escrito no livro da vida. A morte para nós é lucro. No entanto, ainda temos um trabalho a fazer aqui. Se o Senhor nos mantém aqui, é porque há trabalho, há uma obra, há um serviço para nós fazermos aqui. Estamos no mundo como embaixadores de Deus, como representantes de Deus, que é um privilégio que nós não podemos nem entender completamente isso. Talvez quando chegarmos junto de Deus. Nós estamos aqui como ministros da reconciliação, como cooperadores de Deus. Andar com Deus e fazer a sua obra é a razão de ainda continuarmos neste mundo. O cristão não deve tentar fugir da vida, fugir e nem temer a morte. O cristão abraça a vida e a morte com a mesma confiança. É isso que Paulo está dizendo. Porque o foco é Deus. Deus está no controle. Na vida, Cristo está conosco. Na morte, nós estaremos com Cristo. Na vida, nós vamos realizar a obra de Cristo. Na morte, nós vamos desfrutar da sua glória eterna. Veja o versículo 23. Que Paulo até expressa a sua preferência. Versículo 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo não queria ser um suicida. Não, ele não está falando disso. Ele está dizendo que, se ele estivesse com Cristo em comunhão perfeita, livre da presença do pecado, das fadigas, dos cansaços, das consequências do pecado nesse mundo, a vida era melhor. Isso era melhor. E aqui ele nos fala da natureza da morte. A morte para o cristão é partir. A palavra para partir tem o sentido de levantar o acampamento, desmontar a barraca. A ideia central aqui é de desmontar a barraca, tirar as cordas, remover e prosseguir a marcha. Porque uma das ilustrações, das comparações que a Bíblia usa para o corpo, é como se o nosso corpo fosse uma barraca para o nosso espírito. Então, essa é a ideia do que ele está falando aqui. Paulo usou essa comparação algumas outras vezes. A ideia é desarmar a nossa tenda para assumir outra forma. Deixarmos uma tenda frágil e mudarmos para uma casa feita não por mãos, mas eterna no céu. É o que diz 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Deixarmos um corpo de humilhação e nos revestirmos de um corpo de glória. Deixarmos este mundo de aflição para passarmos para a casa do Pai, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. A morte para o cristão é estar com o Senhor. Ele diz, tendo desejo de partir e estar com Cristo. É uma convicção, ele estava certo. Se ele morresse, ele ia para junto de Deus. Ele não ia para um lugar de purificação, purgatório. Não haveria sucessivas voltas dele à terra,
ou reencarnações. Não. Ele não seria, a sua alma não ficaria dormindo, aguardando a ressurreição. Não. Ele iria estar com Cristo imediatamente. A morte é uma partida para estar com Cristo, para ter um relacionamento mais íntimo, mais perfeito e eterno de comunhão com o Senhor. Isso é incomparavelmente melhor. E sabe, o que é usado aqui no original do Novo Testamento, quando diz o que é incomparavelmente melhor, no original diz assim, antes muito melhor, sem comparação. Isso aqui é um superlativo super enfático, dando a ideia que não existe coisa melhor. É o melhor do melhor, é o que Paulo estava dizendo. O céu é o melhor, a glorificação é melhor. Estar com Cristo, com um corpo de glória, ver Jesus glorificado, desfrutar da sua companhia eternamente, é o melhor. Estar na casa do Pai, onde não há mais dor, não há mais luto, nem pranto, é o melhor. Para quem confia em Jesus, a morte é a entrada para cumprirmos completamente o propósito do qual nós fomos criados e depois fomos salvos. Servir Jesus em perfeita comunhão, livre do pecado. Paulo não tem medo da morte, ele até deseja a morte, mas ele não procura a sua morte. Veja a diferença, ele não procura a sua morte, ele busca agir em fidelidade a Deus, sendo fiel, sendo obediente, e se isso trouxer a sua morte, ele vai tranquilo. É isso que ele está dizendo. Mas aí ele entende, se ele ficar, Deus tem propósito. Se ele continuar ali, olha, versículo 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então, Paulo entendia que se ele continuasse, havia situações, ensinos dos quais ainda era necessários ele permanecer. Ele, um apóstolo, que ensinava muitas das doutrinas. Então, por causa dos filipenses, por causa dos demais cristãos, Paulo entendia, ele parece que ele estava percebendo que ainda não ia chegar à execução dele. Parece que ele estava percebendo que ele não iria morrer logo. Mas para que isso? Para que ele continuasse contribuindo com o crescimento espiritual dos filipenses, dos demais cristãos da sua geração. Ele fosse um motivo de alegria, ele contribuísse para a alegria dos filipenses. Veja o versículo 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. O que ele está dizendo? Paulo desejava morrer, mas, por causa não que ele tinha desejos suicidas, mas porque ele era melhor estar sempre junto do Senhor, ele estava preparado para enfrentar a morte, mas ele entendia que não estava chegando ainda a hora, e isso era para quê? Era para que ele fosse fiel ao Senhor e servisse aos irmãos. Enquanto ele estivesse aqui, ele tinha uma missão que ainda não tinha terminado, que era o quê? Servir ao povo de Deus, servir aqueles que tinham a mesma fé que ele, contribuir para o reino de Deus. Se nós estamos aqui ainda, a nossa missão nessa terra ainda não acabou. Um velhinho de 70, 80 anos ou mais, a missão dele ainda não acabou. Ele pode ser fiel e deve ser fiel e está servindo a Deus até o fim. Para alguns cristãos, a missão pode ser menor ou mais breve no que se refere ao tempo. Mas o que mais importa é a fidelidade. Deus pode dar carreiras em tempo diferente para todos os cristãos, para cristãos diferentes. Mas o que mais importa é a fidelidade.
está servindo as pessoas, sendo um agente que contribui para o bem, para o progresso, para o crescimento do povo de Deus, para que você seja um gerador de alegria para o reino de Deus. Paulo entendia isso, e isso não era algo só para Paulo, porque ele era apóstolo e missionário, não, isso é algo para todo cristão. Glorificar a Deus não é algo só para pastores, missionários, e no caso de Paulo, apóstolos, todo cristão. Como eu citei vários exemplos, glorificar a Deus em tudo que fazemos, em tudo que somos. Deus não chama apenas pastores missionários ou pessoas que têm funções eclesiásticas. Todo cristão é chamado para viver assim, contribuindo para o bem, para o crescimento do outro. O cristão mais simples, no que se refere a funções em uma igreja, ele contribui para o progresso do reino de Deus, com os dons, com as habilidades que Deus o deu. Todos estamos aqui para servir. Nós não somos de nós mesmos. Você não é de si mesmo. Você não está aqui, se você faz parte dessa igreja, você não está aqui, não deve estar aqui pensando em si mesmo, mas pensando primeiramente em glorificar a Deus e abençoar os outros, com a sua presença, com suas palavras, com os dons, talentos, com seu serviço, com todo o seu ser, com o que você puder fazer para o crescimento espiritual do povo de Deus. Deus nos salva e não nos leva logo para o céu. Ele nos deixa aqui para sermos bênção, para contribuir, para abençoar outras pessoas. Paulo está dizendo isso. Eu queria morrer, queria estar logo com o Senhor, mas eu estou entendendo que parece que não é agora não. É tanto que sabemos pela história bíblica que não foi, ele não foi executado na sua primeira prisão. Então, se eu estou aqui, ele entendia, é porque Deus quer que eu sirva a vocês. Eu sirvo a Deus servindo a vocês. Vocês estão aqui, né? Desde que eu comecei, ainda continuam vivos. Então, vocês estão aqui para servir, para contribuir com a vida uns dos outros, para fazer o crescimento espiritual mútuo dessa igreja, para você abençoar aqueles com quem você convive no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, com o conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo. Você não está aqui, nesse mundo, onde você andar, para si mesmo. Você está para Deus. E quando você entende que a fé em Jesus Cristo, quem Ele é e o que Ele está fazendo no mundo, é o que mais importa. Você está preparado para morrer. E você terá ânimo para viver. Esse é o nosso desafio hoje. Se você está aqui e ainda não tinha confiado em Jesus como Salvador, será que você pode dizer: morrer para mim é lucro? Você tem essa convicção como Paulo? Se eu morrer, vai estar junto de Cristo? Se tem, é baseado em quê? Em alguma coisa que você faz? Ou no que Cristo fez? A convicção de Paulo, a certeza, estava alicerçada, fundamentada no que Cristo é e no que Ele fez. Sua morte, seu sacrifício na cruz. Só assim você pode ter essa certeza. De fato, qualquer outra religião que não seja o verdadeiro cristianismo é uma religião que está baseada em obras, no que o homem faz, em regras, em ritos, em cerimônias, em práticas religiosas. E pessoas que assim creem, eles não têm verdadeira certeza de salvação. Eles vivem na dúvida se vai para junto de Cristo ou não está, se já ou não vai, se já fez o suficiente ou não fez. Mas aquele que verdadeiramente crê em Jesus Cristo, entende que ele não era merecedor da graça de Deus, da salvação, e ele vai para junto de Deus quando morrer, simplesmente, unicamente, exclusivamente, porque confiou em Jesus Cristo como Salvador. Esse pode ter certeza. Não está baseado em si mesmo, mas em Cristo, em quem Ele é, no que Ele fez.
Se você não tinha crido em Cristo ainda, você pode crer e ter essa certeza, essa convicção. E você pode dizer como Paulo: estar com Cristo, comparavelmente melhor. E nós, que já cremos, será que diríamos, com toda honestidade e sinceridade do nosso coração, desejo estar com Cristo? Ou será que não estamos amando tanto este mundo, que quando se fala em morrer logo, o seu coração rejeita? Talvez até você não expresse em palavras, né, porque isso cairia mal, mas no coração se rejeita. É fato, tem pessoas que nós amamos, nossos parentes e tal, mas mais do que os nossos parentes e amigos, filhos, pais, nosso amor a Jesus tem que ser maior. E aceitar a soberania de Deus sobre as circunstâncias que deve ser maior. Essa confiança nos prepara para morrer e nos dá ânimo para viver. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo seu poder, pela sua soberania sobre todas as circunstâncias. Obrigado, Senhor, por nos revelar isso, que o Senhor é soberano, que nada acontece nesse mundo por acaso. Tudo acontece debaixo do teu poder, da tua ação. E que cada um aqui esteja confiando nessa verdade. Que nossa vida não é nossa. Nós não controlamos a nossa vida. O Senhor controla. O que nós devemos buscar é fidelidade ao Senhor, é honrar o Senhor, é glorificar o Senhor em todas as situações. E o resto, tudo está sob o teu controle. Abençoa cada um aqui, fortalece a fé de cada um. Em nome de Jesus. Amém.